Ageu. Nós iremos hoje para o capítulo 2. Nós já ouvimos a palavra do Senhor no capítulo 1 e agora nós vamos para o último capítulo, que é o capítulo 2. Ageu. Nessa noite eu gostaria de meditar do versículo 1 ao 9 sobre o encorajamento de Deus para sua obra. Então nós vamos entender aqui essa passagem e ouvir o que é que o Senhor nos ensina acerca desse tema, o encorajamento de Deus para sua obra. Diz assim, Ageu, capítulo 2, versículos de 1 a 9. Amém? Diz assim: No segundo ano do reinado de Dario, no 7º mês, no 21º dia do mês, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: Fale agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao remanescente do povo, dizendo: Quem de vocês que tenha sobrevivido contemplou este templo na sua primeira glória? E como vocês o veem agora? Por acaso não é como nada aos olhos de vocês? Mas agora o Senhor diz: Seja forte Zorobabel, seja forte Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e vocês, todo o povo da terra, sejam fortes, diz o Senhor, e trabalhem, porque eu estou com vocês, diz o Senhor dos exércitos, segundo a aliança que fiz com vocês, quando saíram do Egito, o meu espírito habita no meio de vocês. Não tenham medo, pois assim diz o Senhor dos exércitos, daqui a pouco, mais uma vez, eu farei tremer o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei tremer todas as nações, e serão trazidas as coisas preciosas de todas as nações, e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória deste novo templo será maior do que a do primeiro, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Vamos orar mais uma vez. Meu Deus, nos ajuda, nos ilumina o entendimento para que possamos compreender a Tua santa palavra e ouvir a Tua voz. O que queremos, Senhor, é ser direcionados por Ti. É por isso que rogamos, nos ajuda, pois sem Ti, Senhor, nós continuaremos, Deus, a tatear. Nós não enxergaremos com clareza, nem ouviremos a Tua voz falando ao nosso coração. Ajuda-nos nessa noite, assim eu te peço, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Marconi, veja com o Eduardo se tem um colchão para o Samuel ali, que ele já apagou, o meu aqui já apagou também, então veja com o Eduardo lá se tem um colchonetezinho para ele, porque eu sei o quanto é difícil, viu? Quando a gente está na igreja, os filhos cochilam assim, né? Às vezes saímos daqui com o meu mundo de dores nas costas. Minha esposa depois é que diz. Meus irmãos, hoje nós meditaremos sobre o encorajamento de Deus para a sua obra. Meus irmãos, por vários motivos nós podemos desanimar em cumprir a obra que Deus nos deu para realizar. O que Deus tem para nós muitas vezes é extremamente trabalhoso, requer de nós esforço, nos desgastamos e não queremos enfrentar o trabalho porque é de fato trabalhoso para nós e às vezes isso pesa como algo desanimador, algo que nos desmotiva. Nós podemos ver, irmãos, também a obra de Deus, o que Deus nos deu para realizar, como algo que nós não devemos priorizar, já que nós temos as nossas próprias prioridades. Nós já vimos aqui no capítulo 1 que o povo de Deus voltou para Jerusalém. Ciro havia dado o decreto em 538, o povo volta para Jerusalém, e aqui essas palavras, elas acontecem mais ou menos em 520, ou seja, 18 anos depois, o templo do Senhor ainda continuava em ruína, e Deus desejava que o povo levantasse o templo, porque o templo era o lugar onde Deus se encontrava com o povo, era o lugar sagrado, era o lugar da habitação do Senhor.
E o povo simplesmente prioriza as suas próprias casas e começa então a edificar as suas próprias casas e não a fazer o que Deus desejava. Nós vemos com isso, irmãos, que muitas vezes a obra do Senhor, ela é deixada de ser feita quando nós acabamos priorizando outras coisas e a nossa própria vida em detrimento da obra do Senhor. Irmãos, nós precisamos ser encorajados por Deus a fazer a obra que Jesus nos deu para realizar. Se nós não formos encorajados por Deus, certamente arrumaremos uma desculpa para a gente não fazer o que temos que fazer. E aí é preciso uma obra graciosa de Deus em nosso coração, para que a gente tome consciência do que foi que Deus nos deu para fazer e a gente faça com ânimo, com força, com firmeza, com alegria. Irmãos, para isso precisamos que Deus ele age em nossos corações e nos motive a colocar a mão na massa, a saber o que Ele tem para nós e fazer o que Ele tem para as nossas vidas. Eu quero que você entenda nessa noite que se Deus não agir no nosso coração, no meu e no seu coração, nos encorajando para fazer a obra que Ele nos deu, nós não faremos com a alegria, com a força e a firmeza que Ele deseja. Meus irmãos, aqui no capítulo 2, que é o capítulo que eu gostaria de meditar com vocês, o profeta Ageu, mais uma vez, é usado por Deus como canal de Deus para despertar o povo a reconstruir o templo. No capítulo 1, Deus apresenta qual era o problema. O povo estava priorizando a sua própria vida em detrimento da vontade de Deus. E aí no capítulo 2, agora Deus se dirige a indivíduos específicos para dizer a eles o que é que eles precisam fazer, para dar a eles um encorajamento para a obra que precisava ser realizada ali em Jerusalém. A palavra de Deus, primeiramente, é dirigida a um indivíduo aqui chamado de Zorobabel. Zorobabel veio lá da Babilônia, e quando ele chega em Jerusalém, ele é recebido na qualidade de governador de Judá. E aqui Deus diz assim no versículo 2: fale agora a Zorobabel, observe na sua Bíblia, fale agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá. Perceba o que é que Deus está fazendo, a reforma que Ele está realizando. É uma reforma que alcança primeiramente os líderes. E Zorobabel era o líder político, era o governador de Judá. E Deus usa o profeta agora para dar uma palavra a Zorobabel, porque Zorobabel vai ser responsável por aquilo que Deus está fazendo em Jerusalém. Ele seria responsável pelo governo ali daquela região e daquela cidade especialmente. Também Deus dirige a sua palavra a um outro indivíduo, que aí vai cuidar da reforma espiritual. No versículo 2, continuando, diz assim: e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. Nesse capítulo 2, é interessante notar, irmãos, que todas as vezes que Josué é citado, é dito o que é que ele é. Ele é filho de Josadaque, o sumo sacerdote. Porque Josué aqui ele fazia parte de uma família sacerdotal. E o que é que Deus estava convocando? A restauração do culto. Deus estava chamando Josué a assumir a responsabilidade como sacerdote em restaurar o culto. Então, Zorobabel como governador, cuidando da parte política, e Josué cuidando da parte religiosa, do cerimonial. Mas Deus não chama só esses dois indivíduos. Deus também chama o povo remanescente, aquele povo que veio do cativeiro e que agora está ali em Jerusalém e que seria a mão de obra, seria o povo que estaria à frente na reconstrução do templo e também dos muros. Aí no capítulo 2, versículo 2, ainda diz assim, ou melhor, 2:2, lá no finalzinho diz: fale agora ao remanescente do povo, dizendo. Olha só, a palavra é dirigida ao governador, a palavra é dirigida ao sacerdote e a palavra é dirigida ao povo. Deus usa o profeta Ageu para se dirigir a este povo, e Ele quer que este povo então se envolva no trabalho. Este povo que lembrava muito bem o que era o templo do Senhor, e agora chegando na cidade via as ruínas do templo, como a coisa estava diferente, e como também o coração do povo estava diferente, porque o povo outrora
via a glória do Senhor dentro do templo, mas agora o povo não via o templo com o mesmo interesse, né, com a mesma alegria, com o mesmo júbilo de antes. No capítulo 2, versículo 3, o profeta diz assim: quem de vocês que tenha sobrevivido contemplou este templo na sua primeira glória? E como vocês o veem agora? Por acaso não é como nada aos olhos de vocês? Irmãos, Deus está dizendo aqui ao povo o seguinte: vocês estão vendo como é que o templo está agora, vocês viram como é que o templo era, a glória dele, como Deus se manifestava, como havia reverência ao redor do templo, mas agora vocês olham para o templo e há uma diferença no coração de vocês, porque vocês olham como se esse templo não tivesse valor algum, quando na verdade é a essência da religião de vocês, porque é no templo que Deus se manifesta e fala com vocês e recebe as orações de vocês. Havia um problema, irmãos, no coração do povo. O povo volta para a terra, o povo volta para Jerusalém, mas o coração está frio, o coração está apático em relação às coisas de Deus. Meus irmãos, é Deus quem encoraja seu povo a trabalhar na construção do templo. Era desejo do Senhor que o governador, o sacerdote e o povo se envolvessem na construção do templo. Mas para que aquele templo fosse reerguido, as pedrinhas pudessem ser postas no lugar novamente, era necessário que o Senhor falasse ao coração deles, para que o encorajamento de Deus viesse e eles viessem a realizar aquilo que outrora eles não queriam, que estavam ali distantes, não sendo e não fazendo o que Deus queria. E aí no versículo de número 4 diz assim a palavra do Senhor: mas agora o Senhor diz: seja forte, Zorobabel, seja forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e vocês, todo o povo da terra, sejam fortes, diz o Senhor, e trabalhem, porque eu estou com vocês, diz o Senhor dos exércitos. O que é que nós vemos aqui? Deus animando o seu povo para a sua obra. Meus irmãos, quem anima o povo de Deus para realizar aquilo que Deus deseja não é o pastor, não é o pastor, não é ninguém aqui que tem capacidade para nos animar, para nos envolver nas coisas espirituais, irmãos, porque é Deus quem anima o coração do seu povo para se envolver na obra dele, nas coisas espirituais. O que o homem pode fazer é dar um estímulo, né? Dar um estímulo, mas o envolvimento com temor e reverência, é só Deus quem pode fazer isso. E Deus está dizendo: sejam fortes, Zorobabel, seja forte, Josué, seja forte, povo, trabalhem. Meus irmãos, vejamos aqui como Deus age para encorajar o seu povo a cumprir a sua obra. E eu queria destacar para vocês aqui algumas coisas. Primeiramente, meus irmãos, Deus, ele age dando força para a obra. Como é que Deus encoraja o seu povo e os seus servos para se envolver na sua obra? Deus dá força, a força que vem dele, porque Deus graciosamente é o Deus que dá a responsabilidade e capacita aqueles a quem ele dá a responsabilidade. Como é que ele faz isso, irmãos? Deus primeiro ordena o que tem que ser feito, e aí observe no versículo 4, que Deus vai dizer por 3 vezes o seguinte: seja forte, seja forte, seja forte. Ele se dirige ao governador e diz: seja forte. Ele se dirige ao sacerdote e diz: seja forte. Ele se dirige ao povo e diz: sejam fortes. Mas detalhe: seja forte, tudo bem, mas como ser forte? Como é que é possível ser forte? Meus irmãos, o que Deus está dizendo aqui ao povo, ao governador e ao sacerdote, é algo que ele deseja, que aqueles que se envolvem na obra dele precisam ser fortes, não só força física, mas força também psicológica. Se vocês lembrarem um pouco da história de Israel, vocês vão ver que a reconstrução tanto do templo, como a reconstrução dos muros de Israel, irmãos, foi difícil, porque havia muita gente ali, né, que dizia: não vai subir, não vai dar certo. Um acabava desanimando o outro para que a obra não fosse realizada. E era necessário força espiritual para que o povo não viesse desanimar, para que o povo, mesmo ouvindo palavras contrárias, pudesse permanecer na obra do Senhor, fazendo aquilo que Deus desejava que eles viessem a fazer.
Meus irmãos, Deus é quem garante a força que o povo precisa para realizar aquilo que ele deseja. Deus diz: sejam fortes. Mas veja o que diz no finalzinho do versículo 4. Diz assim: porque eu estou com vocês, diz o Senhor dos exércitos. Meus irmãos, quem é que iria erguer aquele templo? Quem é que ia dar força para que o governador administrasse os recursos? Quem é que iria dar forças para que o sacerdote realizasse e voltasse a realizar o culto ao Senhor? Deus está dizendo: sou eu que dou forças. Ele está dizendo, aqui: eu estou com vocês, diz o Senhor dos exércitos. E quando Deus está então conosco, irmãos, na responsabilidade que Ele nos deu para fazer, a gente vai fazer com ânimo, a gente vai fazer com a certeza de que nós vamos ser bem-sucedidos naquilo que iremos fazer. Meus irmãos, Deus, Ele dá o suporte para quem realiza a obra dEle. Ele dá tudo o que nós necessitamos para que o nome dEle seja glorificado. Às vezes o mundo não entende, porque a gente sempre que faz alguma coisa bem feita, a gente diz glória a Deus. Esses dias eu conversava com algumas pessoas que diziam que lá na universidade, depois do último trabalho que tinham que entregar, alguns professores não permitiam colocar nos agradecimentos, agradecendo a Deus, que tirasse o nome de Deus lá. Esses homens, eles não entendem uma coisa, irmãos, que a gente sabe muito bem, que a gente tem força física, que a gente sabe que a gente pode fazer uma forcinha aqui e acolá, mas é só Deus quem nos dá o bom êxito. É por isso que aquilo que fazemos, irmãos, é para a glória de Deus. Quando estamos ali realizando alguma coisa no nosso trabalho, na nossa casa, fazemos uma coisa bem feita, nós dizemos glória a Deus, porque sabemos que é Ele quem age por trás de nós para fazermos o que temos para fazer. O homem sem Deus, ele diz assim: eu não preciso de Deus, eu só preciso me levantar pela manhã, sair cedo para ir trabalhar e botar comida em casa. É tolo, E quem é que dá saúde? E quem é que faz crescer a erva do campo? Quem é, irmãos? Somos nós? Não somos nós. É Deus quem dá força, irmãos, para a gente fazer o que temos para fazer. E na obra do Senhor, é Ele quem encoraja, é Ele quem dá força, é Ele, irmãos, que nos capacita para a gente fazer o que Ele deseja que a gente faça, a missão que Ele nos deu para a gente fazer. Meus irmãos, a força que precisamos para cumprir essa missão que Ele nos deu, vem dEle, vem dEle. Porque se não for Deus conosco, a gente não vai fazer o que Ele nos deu para fazer. Somos fracos, irmãos, somos fracos, mas com Deus nós somos fortes. Irmãos, Ele está entre nós para nos fazer cumprir os planos dEle. Quando Jesus subiu aos céus, Ele enviou o Consolador, o Espírito Santo. E um dos papéis do Espírito Santo é nos ensinar a missão que o nosso Senhor nos deu. E a missão que o Senhor nos deu é: ide, façam discípulos por todos os lugares, em todas as nações, testemunhem de mim, para que vidas se convertam ao Pai. Essa obra, irmãos, nós só realizaremos se Deus for conosco, se Deus estiver no nosso meio. Se Deus não estiver no nosso meio, a gente faz os planejamentos aqui, faz uma coisinha organizada ali, mas, irmãos, não vai glorificar a Deus, não vai ter o bom êxito que Deus quer. Então, meus irmãos, a primeira coisa que nós podemos perceber aqui é que Deus age nos dando a força para a gente realizar a obra dEle. Então, é assim que Ele nos encoraja. Mas eu queria que você notasse algo mais ainda nessa passagem, irmãos. Deus também, Ele age com o seu Espírito em nosso meio. Como é que Deus nos encoraja para fazer a missão, para executar o dom que Ele nos deu? Quando Ele nos dá o seu Espírito, a sua presença entre nós. Irmãos, o que é que isso significa, irmãos? Significa que o Espírito de Deus é quem vai à frente do seu povo, para que o seu povo faça o que Deus quer que venhamos fazer. Irmãos, Deus lembra ao coração do seu povo que o Espírito está no meio deles, como foi nos dias em que Ele tirou o povo do Egito. Vocês devem lembrar lá, Deus estava o povo orando, já sofrendo muito no Egito, e Deus escuta as orações do povo. E no tempo determinado por Deus, Deus ordena com Arão e Moisés que eles conduzam o povo até a terra prometida, irmãos. E foi algo impressionante, porque o Espírito de Deus no meio do povo, à noite, era como uma tocha de fogo,
né, aquecendo o povo, iluminando o caminho. E durante um dia, irmãos, a presença de Deus era com a nuvem, para que o povo não sofresse ali insolação e morresse torrado no deserto. Deus estava no meio do seu povo, irmãos, e esta aliança firmada entre Deus e o seu povo conduziu o povo ali até ao lugar onde Deus queria que o povo chegasse. E agora, depois de muito tempo depois disso, o profeta lembra, sendo boca de Deus, sendo voz de Deus, ao seu povo que volta para Jerusalém, o que ele fez lá quando tirou o povo do Egito. Veja o que diz o versículo 5. Diz assim: segundo a aliança que fiz com vocês, quando saíram do Egito, o meu Espírito habita no meio de vocês, não tenham medo. Meus irmãos, o povo tinha uma obra para realizar e Deus está lembrando: olha, vocês lembram o que aconteceu quando eu estive no meio do povo? Quando eu estive entre vocês, quando o meu Espírito pairava ali no meio de vocês? Nada tocava em vocês, nada. Então ele está dizendo aqui: não tenham medo, não tenham medo diante da obra que vocês têm para realizar. A missão pode parecer grande demais, reconstruir o templo. A missão pode parecer grande demais, alcançar a vida daqueles que ainda não conhecem a Jesus, sofrer a oposição desse mundo, né, que se levanta todos os dias contra Cristo que está em nós. Mas Deus diz: o meu Espírito está no meio de vocês, o meu Espírito está com vocês, então não tenham medo, não tenham medo. Meus irmãos, Deus nos encoraja para cumprir a obra dele dessa forma, nos dando o seu Espírito. Lá em Êxodo capítulo 29, versículo 45, 46, Êxodo 29, 45, 46, diz assim: e habitarei no meio dos filhos de Israel, e serei o seu Deus, e saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito, para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, o Deus deles. Talvez você olhe para essa passagem e diz o seguinte: aqui era a maneira como Deus agia com Israel lá no passado. Mas nós devemos nos lembrar o que o nosso Senhor Jesus diz. Porque, irmãos, Deus continua o mesmo e agindo de forma muito parecida. Jesus diz o seguinte: estarei com vocês todos os dias até a consumação do século. Ele disse ainda aos seus discípulos: eu irei para o Pai e vos enviarei um outro Consolador. Meus irmãos, Deus nunca saiu no meio da sua igreja. A obra que nós temos para realizar, irmãos, nós somos encorajados a realizá-la, porque Deus, o Deus da aliança, está no nosso meio, e Ele vai nos dar condições de realizar a obra que Ele nos ordenou fazer. Foi assim com Josué, Zorobabel e o povo, e continua sendo assim com a igreja. O que nós precisamos, irmãos, é ter a consciência disso, de que o que a gente vai colocar a mão para fazer, Deus está com a gente. Às vezes a gente é meio incrédulo, a gente fica pensando assim: não, Deus não está, não vou nem arriscar fazer, né? Não vou nem fazer, não vai dar certo. Olhando pelos olhos carnais humanos, não dá certo. Mas, irmãos, quando Deus está conosco, a gente não tem o que temer, não. Vocês devem lembrar, os irmãos que estão aqui nos visitando, né? Quando eu cheguei para trabalhar nessa igreja, irmãos, aqui era uma igreja um pouco antiga, né? Então precisava de algumas reformas. E aqui tinha uma série de salas, e eu lembro que a direção de Deus foi que a gente derrubasse as salas. E eu conversei com o patrimônio, eu lembro que era um finalzinho de janeiro para fevereiro. E a gente olhou para o caixa da igreja e disse: rapaz, o que a gente tem aqui, dá para comprar alguns tijolos ali, e a gente vai conseguir fazer alguma coisa, cavar um buraco, eu não sei se vai dar para fechar, não. Mas aí a gente orou, irmãos, e a gente pediu: Senhor, nos dê direção, se for o tempo do Senhor, a igreja precisava, né, de fazer algumas restaurações. E, irmãos, foi impressionante o que Deus fez. Eu lembro que, às vezes, pessoas que nem eram aqui do nosso meio, às vezes passava, via o caminhão aí na frente e dizia bem assim:
Não, o que é que está precisando? Às vezes tinha pessoas que mandavam oferta e diziam, olha, pastor, chegou uma oferta para a construção. Sei que no final das contas, irmãos, o dinheiro que a gente gastou aqui, até hoje eu pergunto como foi que esse dinheiro chegou. Sabe por quê, irmãos? Porque quando Deus está no nosso meio, a gente tem convicção de que é Ele que está nos guiando. Irmãos, o nosso coração se enche de fé e Ele vai à frente de nós, irmãos, nos dando bom êxito. Ele vai nos encorajando. Eu lembro, irmãos, quantas vezes eu saí daqui na sexta-feira para pagar os trabalhadores e entrava no carro e dizia, meu Deus, eu não tenho, a gente não tem condições, o que é que eu vou fazer? E aí, no meio do caminho, alguém me ligava, pastor, passe aqui. Aí quando eu passava lá, era o dinheiro para pagar os trabalhadores. Mirelle, eu via isso direto, não era, Mirelle? Chegava sexta-feira e eu dizia, e agora? Vai ter que tirar tudo da gente, pessoal, né? Eu vou ter que tirar das minhas contas para... Mas aí Deus nunca deixou faltar. Sabe por quê? Porque tínhamos convicção de que o Deus da aliança estava no nosso meio. Porque é o Deus da aliança, irmãos, quem nos dá bom êxito. É o Deus da aliança que nos dá condições de realizar com um bom êxito o trabalho que Ele nos ordena. Meus irmãos, quando nós estamos sendo conduzidos por um bom motorista, nós tranquilizamos o nosso coração. Não é assim? Quando eu era pequeno, minha mãe, ela sabia dirigir, e a gente ia para o Piauí. De Macaparana, onde eu morava, para o Piauí, são 800 quilômetros. Então, meu pai, muitas vezes, ficava cansado da viagem. E aí, meu pai dizia o seguinte à minha mãe, agora é tu que vai levar, Leninha. Tu leva o carro daqui para frente. Irmãos, enquanto meu pai estava dirigindo, estava todo mundo dormindo. Mas quando minha mãe pegava no volante, acontecia algo extraordinário. Ninguém dormia. Todo mundo ficava acordado. Sabe por quê? Talvez ela esteja até assistindo. Sabe por quê, irmãos? Porque faltava aquela confiança. Quando o motorista é bom e a gente confia, a gente fica tranquilo, né? Deixa eu dizer uma coisa, irmãos. Sabe quem é que está no volante da nossa vida? Sabe quem é que está no volante da nossa igreja? É Deus. Sabe por que eu não ando arrancando meus cabelos, irmãos? Porque Deus está no controle. É Deus que soberanamente está no controle. E quando Deus, irmãos, dá o seu Espírito dele no nosso meio, nós somos encorajados a fazer a obra dele sem temor. Com muito, com pouco, com alguns, com multidões. Deus nos dá condições, irmãos. Deus anima o nosso coração. Deus não nos deixa ficar abatido e entristecido. É isso que Ele está dizendo aqui através de Ageu. Zorobabel não desanima, Josué não desanima. Se for só vocês, tenham uma certeza, eu estou no meio de vocês e vocês vão realizar a obra que eu quero que vocês realizem. Portanto, meus irmãos, aumentemos a nossa fé, né? E criamos na presença do Espírito Santo no nosso meio. Tenho certeza que a nossa atitude vai mudar. A gente vai deixar de ser medrosos e agirmos com ousadia. Mas Deus também encoraja o seu povo de uma outra forma. E eu queria notar com vocês aqui nessa passagem. Deus, irmãos, Ele age nos corações a fim de que a sua obra seja suprida. Deus, irmãos, Ele nos dá força, Ele coloca o seu Espírito no nosso meio e Ele age, atua no coração para que as carências e necessidades da obra dele sejam supridas. Como é que Ele faz isso, irmãos? Que coisa é essa que Deus faz? Irmãos, Deus coloca no coração de homens o temor a Ele. O temor aqui não é ter medo. O temor é ter reverência a Ele. É olhar para o que Deus faz e o honrá-lo e reverenciá-lo. E se prostrar em veneração e dizer, Senhor, Tu és Deus. É Deus que está fazendo o que está acontecendo. Os corações das nações seriam estremecidos diante da obra que o povo realizaria. Deus, através daquela obra, reerguendo o templo, as nações ficariam com o coração tremendo diante do que estava sendo feito, e com isso Deus levantaria os recursos para que o seu templo fosse concretizado, o seu templo fosse erguido. Veja o que diz o versículo 6 e 7. Diz assim: pois assim diz o Senhor dos Exércitos, daqui a pouco, mais uma vez, eu farei tremer o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei tremer
todas as nações, não só o povo dele, e serão trazidas as coisas preciosas de todas as nações, e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos exércitos. Meus irmãos, ofertas viriam de outras nações, de homens ímpios, né? Daqueles que só contemplam a obra do Senhor. Deus faria com que aquela obra, sendo erguida, o povo olhasse e disse: Deus está aí nesse negócio. O que esse povo está fazendo é coisa de Deus, então eu vou ajudar também. E aqui Deus está dizendo: os corações das nações serão movidos, porque o povo não tinha mais recursos como outrora, irmãos. Mas Deus está dizendo: eu vou levantar os recursos, eu vou mover o coração das nações, daqueles que têm outros deuses, daqueles que não me conhecem. Eles verão através dessa obra que é Yahvé, que é o Senhor que está fazendo, e vendo isso, eles serão levados a ofertarem, eles serão levados a olharem para a obra do Senhor e dizer: eu vou doar, porque o que eu estou fazendo é para o Senhor, é Deus que está nesse negócio. Meus irmãos, o nosso Deus, Ele é soberano sobre os tesouros da terra. Eu pude ter essa experiência aqui, né? Lá no Alto Mateus, quando a gente estava trabalhando na congregação lá, eu lembro que a gente passou 2 anos, irmãos, numa garagem lá, porque a gente derrubou, a igreja tinha comprado o templo, né? O templo não, o terreno, mas era uma casa velha, não tinha como a gente estar debaixo da casa velha, qualquer hora o teto cairia na cabeça da gente. E aí um dia Deus disse: derruba tudo. A gente derrubou, mas vamos para onde? Aí o irmão disse: vamos lá, tem uma garagem lá em casa. Aí a gente foi para a garagem, achávamos que ia ser alguns meses, passamos 2 anos, irmão, lá. Foi uma dificuldade enorme. E no dia que a gente conseguiu levantar pelo menos a estrutura e colocar um teto lá no segundo, primeiro andar, a gente disse: vamos lá para baixo daquele lugar, a gente vai fazer o culto lá. E era na areia mesmo, a gente puxou uma extensão da casa do presbítero João e botava a caixa de som lá no terreiro, né? E na época o Alto Mateus não tinha tantas casas como tem hoje, a gente começou a fazer. Irmãos, e era interessante, porque era a gente pregando ali, as pessoas passavam, freavam, olhavam assim, aí daqui a pouco chegava uma oferta de um cimento, uma oferta de um tijolo, e eu vejo exatamente o que Deus estava fazendo lá no templo, sabe por quê? O povo olhava e dizia: essa congregação é de Deus, esse povo aí está fazendo coisa para Deus, então eu vou ajudar. E assim foi, irmãos. E a gente foi levantando, até que, graças a Deus, concluímos todo o trabalho. Mas quem é que moveu o coração dessas pessoas, irmãos? Foi alguma peça publicitária? Foi nós invocando e dizendo: tem que dar, tem que fazer, fazendo campanhas que não tem nada a ver com a Bíblia para arrancar dinheiro do povo? Não, irmãos, foi Deus movendo os corações, foi Deus tocando os corações, mudando a visão sobre o que estava sendo feita, e a obra dele foi concretizada, irmãos, porque é Deus, irmãos, quem move os corações, para que não falte recursos na obra dele. Irmãos, a igreja pode passar aperto, a sua igreja pode passar aperto, financeiro, material, mas se sua igreja for de Deus, irmãos, não vai faltar não. Porque Deus, Ele move o coração de pessoas que nem temem a Ele para sustentar a obra dEle. Meus irmãos, ao realizar uma reforma, nós precisamos saber se nós temos o material e o recurso suficiente para concluir o trabalho. E na obra do Senhor nunca vai faltar recurso. Sabe por quê? Veja o que diz o versículo 8. Diz assim, Deus falando através do profeta Ageu, 2:8 de Ageu: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. O que é que nós estamos vendo aqui? Deus soberanamente dizendo: eu sou dono, eu sou Senhor de todos os recursos, e para minha obra não vai faltar recursos. Então, se você e eu estamos envolvidos na obra dele, saiba de uma coisa: os recursos não vão vir de você não, os recursos vão vir dele. Você vai ver coisas que ele vai fazer e você vai dizer bem assim: como é que pode? A gente não tinha nem 5 mil no caixa, fazer uma obra de quase 200 mil. Como é que pode? Como é que pode uma coisa dessa? Me explique.
Não tem como explicar, irmãos. Não tem como explicar. Meus irmãos, com material suficiente a gente trabalha despreocupado, né? Na obra do Senhor a gente deveria trabalhar muito despreocupado. Porque o Senhor, que é o dono do ouro e da prata, é o que nos ordena fazer, realizar a obra. Então não vai faltar recursos. Deixa eu falar mais diretamente para você. Descanse seu coração. Só esteja empenhado em fazer o que Deus deu para você fazer. Porque é Ele quem vai prover os meios, é Ele quem vai prover os recursos. A gente não pode duvidar disso, não. Senão a gente desanima. A gente começa a arrancar os cabelos e dizer, mas depende de mim, sou eu. Não. Você tem um Deus que te deu uma obra, que te acompanha e que provê os recursos para essa obra. Então não desanime, não. Confie no Senhor. Ao realizar a obra do Senhor, só se certifique de uma coisa, de que é isso que Ele quer que você faça. Porque Deus não tem compromisso com os seus planos, com os seus, o meu e os seus. Deus tem compromisso com os planos dEle. Deus tem compromisso em prover o recurso, o ouro e a prata com os planos dEle. Se Ele, portanto, está conosco e nós estamos nos planos dEle, não vai faltar recurso. Mas quando é nós que fazemos os nossos planos e queremos que Deus provenha, nem sempre vai dar certo isso aí, viu? Não vai, porque Deus não tem esse compromisso, nós não temos garantia nenhuma. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: ao homem, Provérbios 16:1, ao homem cabe fazer plano, não é? É a gente que planeja, mas a palavra final vem dos lábios do Senhor. É Ele quem dá a última palavra. A gente faz os planos, mas melhor são os planos dele sobre a nossa vida. E quando nós estamos nos planos dele, a gente não tem o que temer. Sabe por quê? Porque ele vai mover nos corações para suprir o que a sua obra necessita. Por fim, meus irmãos, notemos ainda algo mais aqui nessa passagem. Nós percebemos aqui, irmãos, que Deus também ele age para nos encorajar, ou encorajar o seu povo, apontando o fim glorioso da obra dele. Ou seja, antes que a obra termine, Deus já coloca a visão no coração do seu povo, para que o seu povo trabalhe em busca daquilo que Deus deseja, daquilo que Deus fará. O profeta Ageu, então, se dirige ao povo e diz o seguinte, observe aí no último versículo, versículo 9. A glória deste novo templo será maior do que a do primeiro, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. O que é que o Senhor dos Exércitos está dizendo aqui, né? Essa repetição que a gente vê nessa passagem, Senhor dos Exércitos, é só uma forma de Deus dizer, o Deus poderoso está no meio de vocês, o Deus poderoso é que vai realizar essa obra. Meus irmãos, Deus está dizendo através do profeta o seguinte: vocês lembram lá do primeiro templo? Era glorioso, Deus estava ali, Deus falava com os sacerdotes, recebiam as ofertas de vocês. O segundo templo que será erguido será mais glorioso do que o primeiro, que estava em ruínas, que estava caído. O templo não estava erguido. O que é que Deus estava fazendo? Dando visão ao povo. Deus estava dizendo o seguinte: se vocês já viram a glória do primeiro, e certamente aqueles que tinham mais de 70 anos já tinham visto, se vocês viram a glória do primeiro, imagine como é que vai ser o segundo. Deus está dando visão. Visão é algo que eu aprendi no meu curso de administração. Um professor disse a mim o seguinte, que certa empresa aqui em João Pessoa foi fazer uma seleção para alguns trabalhadores, e o curso, o teste era o seguinte, era colocar esses candidatos num terreno baldio ao lado da empresa e perguntar a eles o que é que eles estão vendo. E aí o RH foi lá fazer o teste e ele disse que perguntava, o que é que você está vendo aqui do lado? Aí um dizia, tem um bocado de mato, o outro dizia, tem pedra, tem um pé de pau aqui no meio do terreno. E toda vez que eles diziam isso, ele dizia, está reprovado, está reprovado, está reprovado.
porque eles estavam buscando alguém de visão, até que alguém chegou lá e disse assim, sabe o que eu vejo aqui? Uma extensão da empresa. Aqui nós teremos um setor tal, aqui a gente pode erguer um galpão para uma garagem, aqui pode ser, e ele começou a dizer coisas que, enquanto os outros só viam mato, pedra, árvore, o que tinha visão já via a coisa feita, irmãos. O que Deus está fazendo aqui é dando visão ao povo. O templo estava em ruínas, mas Deus já diz, a glória dele, quando ele estiver erguido, será maior do que a primeira. E detalhe, esse templo não foi erguido, porque esse templo, irmãos, diz respeito ao nosso Senhor Jesus Cristo. Esse templo, irmãos, era o próprio Cristo. Veja o que Jesus diz lá em João capítulo 2, versículo 20 e 21. Jesus é o segundo templo. Às vezes tem pessoas que entendem mal essa passagem, aí diz, a glória do segundo será maior do que o primeiro, né? Como se fosse uma bênção maior. Não, irmãos, aqui diz respeito a nosso Senhor Jesus Cristo, que vai olhar, irmãos, para tudo isso aqui e identificar que Ele é o templo. João, capítulo 2, versículo 20 e 21, para a gente ir para os finalmente, diz assim a palavra do Senhor. João 2, 20 e 21. Os judeus responderam, este santuário foi edificado em 46 anos, o santuário foi erguido ali, e você quer levantá-lo em 3 dias? Aí o que é que Jesus diz? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Meus irmãos, quem é o segundo templo? Jesus. Jesus é o segundo templo, irmãos, que nos dá acesso a Deus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o Santo dos Santos, por meio de quem nós adentramos a presença de Deus. E Ele é mais glorioso do que o segundo templo. Irmãos, porque esse segundo templo anda conosco. Nós não precisamos ir a Jerusalém. Basta que nós tenhamos fé no nome de Jesus e já estamos diante da presença do Pai. Meus irmãos, a promessa se cumpre em Cristo Jesus. A glória do segundo templo é maior do que a do primeiro templo. O povo deveria trabalhar com esse ânimo, dizendo no coração que Deus prometeu é melhor do que o que Ele fez primeiro. O que Deus prometeu é maior. Meus irmãos, ao planejar uma obra é importante que a gente tenha essa visão. Como é bom a gente visualizar aquilo que a gente tanto deseja. Você quer fazer um cômodo na sua casa, né? E você fica pensando, como vai ser bom quando tiver aquele cômodo. Imagina lá, você quer aumentar o tamanho do seu quarto, fazer uma suíte lá no banheiro, no seu quarto. Aí você não tem ainda, mas você já fica imaginando. E quando você fica imaginando, você já começa a se animar e você já começa a se alegrar com aquilo ali, né? Como vai ser melhor do que o que eu estou vivendo agora? Irmãos, Deus, Ele nos encoraja, dando a visão para que a gente olhe mais adiante e a gente já comece a se alegrar com aquilo, irmãos, que será a concretização daquilo que Ele nos deu para fazer. Deus nos encoraja assim. Ele nos dá a missão, Ele nos dá o propósito, Ele nos dá o plano e Ele anima o nosso coração, nos fazendo olhar para adiante, para aquele grande dia, irmãos, onde habitaremos no templo celestial, onde não vai haver mais choro, onde não vai haver mais lágrima, onde não precisaremos mais nos preocupar com a morte, não ficaremos pensando naquela neura, naquela ansiedade, meu Deus, eu estou morrendo. Você não vai se preocupar com isso, irmãos, porque lá nós comeremos da árvore da vida e viveremos eternamente com o nosso Senhor. Não se compara, irmãos, ao que a gente tem vivido aqui. A gente tem que ter a fé. O que é a fé? A fé é a certeza de coisas que eu não vejo. A convicção de promessas feitas, daquilo que a gente espera. Portanto, meus queridos irmãos, Deus, Ele tem o que nós precisamos para cumprir a obra dEle. O que a gente precisa, tudo que a gente precisa para cumprir o que Ele nos deu para fazer, vem dEle. E Ele nos agracia, e Ele nos abençoa para que a gente leve adiante e cumpra o que Ele tem para as nossas vidas, para fazer através de nós. Dele, irmãos, vem um encorajamento. Se você tem andado meio abatido,
É porque talvez você esteja olhando para o homem, ou olhando para as suas forças. E a gente não pode focar nas nossas forças, porque senão a gente vai desanimar. A gente desanima mesmo. A gente é pecador, irmãos. Nosso coração está afetado pelo pecado. A gente às vezes acorda animado, outro dia acorda desanimado. E a gente precisa olhar para o Deus, irmãos, que nos capacita para cumprir a obra dele. Ao ver o que Deus, irmãos, nos deu para fazer, lembrem-se que é Deus quem dá forças, que é Deus que não deixa a peteca cair, que é Deus, irmãos, que está todo dia nos erguendo, nos colocando de pé, nos dando força para dizer: Senhor, a obra eu vou realizar e eu vou fazer para a glória do Teu nome. Portanto, meus irmãos, não desfaleçam, sejam animados por Deus, que nessa noite o Espírito Santo do Senhor anime o coração de vocês na obra que Ele nos deu para realizar, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos fazer uma oração, encerrando este momento, em nome de Jesus. Meu Deus, eu te agradeço, Senhor, porque Tu não nos deixas sem ouvir a Tua voz. Tu és o Senhor da igreja, Tu és o Deus da igreja, e nós Te louvamos, Senhor, porque diante da missão e da obra que o Senhor nos deu para realizar, o Senhor nos promete, conforme a Tua palavra, que é o Senhor que vai estar conosco, nos animando, nos encorajando, realizando o que temos para realizar. Eu te peço, seja com os meus irmãos, com aqueles, Senhor, que ultimamente têm andado abatidos, entristecidos, Senhor, que receberam do Senhor a missão, uma missão para realizar, mas que estão, Deus, abatidos porque estão olhando para as suas próprias forças. Meu Deus, dá ânimo a esses, que eles lembrem, Senhor, que nós nos lembremos nessa noite, que Tu és o Senhor da obra, que é o Senhor quem nos fortalece, que é o Senhor quem está no nosso meio com o Teu Espírito Santo, para realizarmos o que o Senhor nos deu. Meu Pai, seja comigo, seja com a Tua igreja, seja com o Teu povo, fala ao coração de todos, Senhor, nessa noite, que ouviram a Tua palavra, que tiveram discernimento do Teu Espírito Santo. Recebe assim a nossa gratidão, nos conduz agora para os nossos lares em segurança, e dá-nos uma noite de descanso, e amanhã nos afazeres, Senhor, domésticos e profissionais, que o Teu nome seja glorificado, porque toda força nossa vem de Ti. Pai, assim eu te peço, assim eu te oro e te agradeço, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre todos, hoje e para todo sempre.